Boa noite. Hoje é 11 de agosto, nossa primeira aula de auditoria contábil das demonstrações. Nessa aula vamos abordar alguns aspectos introdutórios sobre conceitos atrelados à auditoria, objetivo geral da auditoria independente. Falaremos também sobre a principal diferença entre auditoria externa e também auditoria interna. Eu vou compartilhar na tela agora o nosso material de apoio, que já foi disponibilizado no portal Uno. E vamos lá. Antes de falar da auditoria contábil, é importante falarmos por que a auditoria é uma especialidade da contabilidade. A contabilidade é uma ciência social porque ela sofre influência da sociedade e tem o objetivo de registrar e controlar o patrimônio das empresas. A contabilidade estuda o patrimônio das empresas. O patrimônio é o objeto da contabilidade, que é o conjunto de bens e direitos, que é o ativo, e obrigações, que é o passivo. A finalidade da contabilidade é fornecer informações úteis aos diversos usuários da informação contábil. Para exercer, para cumprir com seu objetivo e entregar a sua finalidade, fornecer informações úteis aos usuários, a contabilidade ela utiliza as suas 4 técnicas. Mas quais são as 4 técnicas da contabilidade? Escrituração, que é onde começa o registro do fato. Demonstração contábil, técnica de contabilidade. Terceira contabilidade, análise das demonstrações contábeis. E a quarta e última técnica da contabilidade é auditoria das demonstrações contábeis. Essa quarta técnica que é a nossa disciplina. Então, hoje eu vou apresentar a vocês alguns conceitos relacionados à auditoria independente, ok? E também um pouco das características e particularidades de auditoria independente e interna. Já está publicado no portal do aluno desde ontem, ok? No dia 10 de agosto, o material de apoio, vídeo aula de 40 minutos, ok? E hoje será postada esta videoconferência. Então vamos lá. O que é auditoria? A auditoria é uma das de contabilidade e ela está segmentada entre auditoria independente e auditoria interna. A auditoria independente é a nossa auditoria externa, né? Mas por que a externa nós chamamos de auditoria independente? Porque a auditoria independente, ela tem uma maior independência em relação à auditoria interna. Deixa eu só verificar aqui se realmente a aula está sendo... Sim, está sendo. Então, vamos lá. A auditoria independente é uma atividade de avaliação independente sem ligação com o quadro funcional da empresa. E a sua atuação é regulada por contrato, né? Então, diferentemente da auditoria interna, a auditoria independente, ela é regulada por contrato, tá? Vocês estão me ouvindo perfeitamente, sim ou não? Yasmin, está me ouvindo? Beleza, então tá bom. Qualquer coisa... A auditoria, ela é regulada por normas, né? Então, nós temos as normas brasileiras de contabilidade, ok? Que são publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. E lá na NBC, que é as normas brasileiras de contabilidade,
nós temos as NBCs profissionais e as NBCs técnicas, as normas profissionais e as normas técnicas. Então, eu tenho as normas que falam sobre o profissional auditor independente e eu tenho as normas técnicas que falam sobre a auditoria independente. A NBCTA 200, que é conhecida popularmente como a mãe de todas as normas de auditoria, ela fala do objetivo geral da auditoria. Qual que é o objetivo geral da auditoria? É obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção. Yasmin, o que significa a palavrinha razoável no seu entendimento? Razoável, no meu entendimento. Segurança razoável. Seria o mais próximo possível aceitável, né? O mínimo do o mínimo aceitável. Exatamente. Então, podemos dizer que a auditoria das demonstrações contábeis não consegue obter segurança absoluta. Porque a auditoria, seja bem-vinda, Carolina, a auditoria, ela trabalha com amostragem. Por quê? Pense bem. Vamos supor, a Yasmin trabalha lá no... Qual empresa que você trabalha, Yasmin? Eu esqueci. Bom Futuro, né? Isso. A Yasmin trabalha no Bom Futuro, uma das maiores potências do agronegócio no estado do Mato Grosso. Uma equipe de auditoria, ok? Se for auditar as demonstrações contábeis da Bom Futuro, se o objetivo da auditoria fosse obter segurança absoluta, teria que auditar nota, lançamento por lançamento, nota fiscal por nota fiscal, pagamento por pagamento, recebimento por recebimento. O volume da Bom Futuro, eles teriam que ficar 6 meses a 1 ano auditando. E não, o objetivo da cliente é obter só uma segurança razoável. Por isso que há procedimentos que são realizados pelos auditores para obter essa segurança razoável. O auditor, ele não vai se contentar nos procedimentos e testes de auditoria até que tenha essa segurança razoável de que as demonstrações contábeis, como um todo, estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro. Atenção, não é o objetivo principal da auditoria externa captar fraude, tá? Muitos misturam esse conceito. A auditoria independente, que é a auditoria externa, no seu processo, ok? Na fase de procedimentos e teste, pode ser que ela capta fraude, indícios de fraude. Aí, nesses casos específicos, a alta gestão executiva deve ser comunicada. Mas, a princípio, o objetivo geral da auditoria é obter uma segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de erros e distorções. O que seria erros de distorções relevantes? Erros. O auditor, ele vai emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis, né? Então, o auditor, ele vai emitir uma opinião. A palavra auditoria significa verificar. A palavra auditoria significa verificar, ok? E emitir uma opinião. Simplesmente isso. Porque nós temos auditoria hospitalar, que são realizadas por profissionais da saúde. Nós temos auditoria financeira. Nós temos auditoria fiscal. Nós temos inúmeras auditorias em vários segmentos, em várias ciências, né? Na contabilidade, nós temos a auditoria contábil, que é emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Essa opinião pode ser positiva ou negativa. Nós veremos à frente os tipos de opiniões. Essa opinião, ela poderá ser positiva, no sentido de que as demonstrações contábeis estão livres de erros e distorções, ou poderá ser uma opinião modificada, tá bom? Lembrando que a auditoria
é uma especialidade da área contábil que as empresas têm um grande déficit de profissional. E as empresas, hoje no Mato Grosso, nós temos firmas regionais de auditoria, nós temos as Big Four, que são as grandes empresas, as grandes potências de empresas multinacionais de auditoria, que abriram filiais aqui em Cuiabá, em função do agronegócio. Então, é um ramo a ser explorado por vocês que futuramente queiram seguir a área de auditor ou auditora, tá bom? Então, o objetivo geral, que é a NBCTA 200, que é a norma mãe das normas de auditoria, é obter uma segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante e que o auditor expresse a sua opinião sobre essas demonstrações contábeis, se elas foram elaboradas em todos os aspectos em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Por quê? As demonstrações financeiras contábeis, porque as palavrinhas, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis são sinônimas, ok? É o conjunto de normas contábeis, é o conjunto de demonstrações contábeis que tem o objetivo de demonstrar a situação financeira e econômica de uma empresa. E essas demonstrações, elas têm uma estrutura conceitual, que é o CPC 00, o CPC 26, que é a apresentação das demonstrações contábeis. E o auditor, no seu objetivo, ele tem que verificar se essas demonstrações foram elaboradas respeitando as normas, né? E também é objetivo do auditor apresentar um relatório, um parecer, né? É muito comum e conhecido falar o parecer do auditor. O parecer do auditor é um relatório. Ele analisa, audita as demonstrações e no final vai apresentar para os clientes, os usuários da informação, o seu relatório. No seu relatório, ele vai emitir a sua opinião sobre as demonstrações contábeis. A auditoria independente tem por objetivo conferir credibilidade às demonstrações contábeis. Mas eu vou fazer uma perguntinha aqui. Yasmin, Carolina, Lília, está presente. Por que vocês acham que as empresas auditam as suas... Por exemplo, por que vocês acham que a Bonfim audita as suas demonstrações contábeis? Para ter credibilidade. Credibilidade. Isso aqui tem. Beleza. As demonstrações contábeis, ela consegue crédito no banco, ela consegue... Crédito no banco. Tem mais alguma coisa? Eu lembro agora. Tá bom. Lília, tem algum comentário? Carolina, participar também? É exatamente isso. As demonstrações contábeis, elas são auditadas pelas empresas, né? As empresas auditam as suas demonstrações para dar credibilidade a essas demonstrações, né? Por exemplo, a empresa que busca financiamento, as instituições financeiras só concede o crédito após um parecer de uma empresa, dependendo do porte da empresa. Né? Essas grandes empresas só conseguem financiamento, aprovar o financiamento após o parecer do auditor, dando credibilidade àquela demonstração financeira fornecida pela empresa à instituição financeira. Tá bom? Então vamos lá. O produto final da auditoria independente é a emissão de um relatório. Esse relatório vai expressar uma opinião. E essa opinião dá ser clara, objetiva, porque é a expectativa dos usuários. Quem são os usuários do relatório de auditoria? Os gestores, os funcionários da empresa, a instituição financeira e todos os agentes internos e externos que se interessam pela informação. O relatório financeiro aplicável. A gente viu que um dos objetivos do auditor é verificar se as demonstrações financeiras elaboradas pela empresa, atenção,
Quem elabora as demonstrações financeiras, o que são as demonstrações financeiras obrigatórias? O balanço patrimonial, a DFC, a DVA, todas as demonstrações. Quem elabora é a empresa. O auditor, ele só audita, só verifica que se estão de acordo com os princípios e normas e que esse relatório elaborado pela empresa está de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Mas o que é relatório financeiro de estrutura financeira aplicável? É um que tem a natureza da entidade, que apresenta os objetivos das demonstrações contábeis e respeitando as leis e os regulamentos. Agora vamos falar sobre a finalidade da auditoria. A finalidade é emitir uma opinião. Simplesmente isso. Demonstrações contábeis. Respeitando a legislação societária. No Brasil temos a legislação fiscal e a legislação societária. A legislação fiscal é para a apuração de imposto. A legislação societária é para o cumprimento dos pronunciamentos contábeis publicados pelo Conselho Federal de Contabilidade através do Comitê de Pronunciamento Contábil, que fala da correção e harmonização das normas brasileiras de contabilidade para as normas internacionais de contabilidade. Então, introduzimos o conceito de auditoria. O mercado ele começou a se comunicar. O mercado americano começou a comunicar com o mercado brasileiro. Surgiu a necessidade das empresas se expandirem no mercado. E como que elas vão se expandir? Buscando crédito. E os investidores, bancos e instituições financeiras começaram a cobrar das empresas demonstrações contábeis para identificar se a empresa teria suficiente de caixa para pagá-los, ok? Se a empresa teria uma saúde financeira. E como requisito para conceder o crédito, os investidores começaram a cobrar das empresas demonstrações com parecer técnico, com parecer de um profissional, entendeu? A assinatura de um atestando que aquela demonstração não foi manipulada. Porque se tivesse da auditoria, era muito simples conseguir crédito no banco. A minha empresa está vermelho, eu ia manipular, né? Claro, isso é crime, pode. Falando assim, estou fazendo uma suposição. Manipular, levando o banco, conseguir o financiamento. Não é bagunçado. A auditoria serve para isso. Por quê? Porque o auditor, independente, ele responde civilmente pela sua opinião. Então, não é algo, algo muito sério. Agora, quais os órgãos reguladores relacionados com os auditores? CVM, IBRACON, CFC, Aldibra e CPC e as normas e princípios contábeis. Agora vamos falar da auditoria interna versus externa. A diferença, porque como eu falei, é uma das técnicas de contabilidade, está segmentada entre auditoria interna e auditoria externa. A auditoria interna possui vínculo empregatício. É aquele funcionário contratado que está todos os dias dentro da empresa. Um menor grau de independência em relação à auditoria interna. O objetivo é o cumprimento das normas internas e a avaliação dos processos, dos controles internos da empresa. O auditor interno ele vai verificar se os funcionários estão seguindo os regulamentos internos da empresa. E ele vai ter melhorias para os processos da empresa. Maior volume de testes, ele está todos os dias aqui, então ele tem que ter segurança. Interessados, administração e funcionários da entidade. A responsabilidade dele é trabalhista e o trabalhador. Já o auditor externo, que é o independente, ele não possui negativo de empresa, tem
tem um maior grau de independência, porque ele é externo, ele não está inferior a ninguém da empresa. O objetivo é a emissão de uma opinião nas demonstrações contábeis. Ele tem um menor volume de testes e os interessados, ok, é a entidade e público em geral. A sua responsabilidade, o auditor independente, ele responde profissionalmente, civilmente e criminalmente pela opinião emitida. E esse trabalho ele é periódico. Como que funciona? O auditor independente somente vai até a empresa para iniciar o trabalho de auditoria após a demonstração contábil ser finalizada, né? Então a empresa fecha suas demonstrações e marca a auditoria para auditar essas demonstrações contábeis. A principal semelhança entre a auditoria interna e a auditoria externa é o método de trabalho. Agora vamos falar um pouco mais sobre a independência, porque, como eu disse, a auditoria interna tem uma independência menor em relação à auditoria externa. A independência é a imunidade quanto às condições que ameaçam a capacidade de o auditor conduzir as suas atividades. De acordo com o Código de Ética Profissional do Contabilista, ser independente é ter uma postura mental. Na auditoria, é a capacidade de formar uma opinião sem ser afetado por influências que poderiam comprometer essa opinião. Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem fácil para vocês entenderem. Suponha que eu sou auditor e eu vou auditar uma determinada empresa. Só que essa empresa, o presidente executivo dessa empresa é o meu tio. Eu tenho independência para emitir uma opinião sobre aquela empresa? Não. A partir desse momento, a minha independência está comprometida. A minha independência como auditor está comprometida pela relação pessoal que eu tenho com o meu tio, que é presidente daquela empresa. Então, o auditor ele tem que ter uma postura cética, né? Aqui fala, manter uma postura de ceticismo profissional. O que é ser cético? É você ter uma postura, não se deixar em um relacionamento pessoal com os resultados. Por exemplo, eu estou auditando uma determinada empresa. Eu posso sair para tomar um drink com a contadora ou com o contador? Eu posso almoçar na casa do contador? Não. O ceticismo profissional me diz que eu tenho que manter uma postura profissional. Eu não posso ter um relacionamento pessoal que possa comprometer a minha opinião. Desta forma, a auditoria independente possui uma independência total em relação à entidade a ser auditada. Pessoal, então hoje nós abordamos os principais pontos, tá bom? Nessa parte, eu apresentei para vocês o que é auditoria. Agora, vamos lá. Yasmin, você já tinha ouvido falar sobre auditoria? Já, professor. Beleza. Lília, boa noite, tudo bem? A Lilian está com o microfone com problema, professor. Tá. Carol, você está me ouvindo, Carolina? Sim. Você já ouviu falar sobre auditoria? Voltou? Eu já, mas eu nunca soube o que era muito, não. Entendi. Então, a auditoria ela é uma área que somente contador pode ser. Quem pode ser auditor contábil? Contadores. Então, é uma especialidade. Então, nessa disciplina, eu sou auditor, tá bom? Trabalhei algum tempo com auditoria. Então, na nossa disciplina, a gente vai tentar casar a prática com a teoria. Então, lá no vídeo aula, eu apresentei para vocês o plano de ensino, tá bom? Então, lá tem certinho, dá uma olhadinha lá, que vai ter as datas, o que a gente vai estudar em cada data. Então, a gente vai desempenhar, a gente vai fazer uma simulação, como se a gente estivesse auditando uma empresa. Então, eu vou apresentar para vocês as normas, introdução aos principais aspectos. Vai chegar um momento que a gente vai falar sobre papel de trabalho. O papel de trabalho é onde o auditor evidencia, ele demonstra que o seu trabalho foi auditado, que aquela demonstração foi auditada. Quando eu falo auditar demonstrações, pessoal, é auditar a disponibilidade,
imobilizado, auditar o fornecedor, auditar tudo mais. Então, quando eu chegar nessa etapa, que a gente estudar nosso trabalho prático. Então, nós vamos simular que estamos auditando uma determinada empresa. E lá no final do semestre, vocês vão aprender como emitir uma opinião, que é o relatório, o fechamento, que é a entrega do relatório para o cliente, tá bom? Então, assim, para que isso aconteça, não é uma disciplina fácil, tá bom? Apesar de não ter cálculo, é uma disciplina de uma certa complexidade que vai exigir de vocês um empenho. Qual tipo de empenho? Assistir videoaulas e assistir e participar das videoconferências. Então, para os que não estão presentes, sinto muito, porque assim, vocês estão no 6º semestre, vocês estão aqui, parabéns pela iniciativa, mas não dá para acontecer o que aconteceu no semestre passado, porque se acontecer o que aconteceu no semestre passado, vocês não vão conseguir aprovação. Não vão conseguir, porque é uma disciplina complexa e que precisa do empenho de vocês. Para aqueles que não conseguem, para os que não conseguem participar da videoconferência, assistam a videoaula, ok? Professor, tem gente pedindo para liberar aí. Liberar, desculpa, perdão. Então, assim, os nossos encontros serão às 19h30 em ponto. As videoconferências serão gravadas e disponibilizadas no portal do aluno, tá bom? E a gente sempre vai encerrar com uma questão norteadora, né? Então, tá lá, a Lília até publicou, muito obrigado, Lília publicou lá no grupo do WhatsApp. Para o nosso próximo encontro, no dia 18, eu quero que vocês leiam o material, assistam as videoaulas, para a gente discutir o seguinte aspecto. O que é auditoria contábil? No seu entendimento? Qual o seu objetivo? Todas as empresas são obrigadas a terem as suas demonstrações contábeis auditadas? Então, assim, a gente vai debater, tá bom? Nos primeiros 5 minutos da nossa aula, 10 minutinhos, a gente vai trocar um papo, eu quero entender a opinião de cada um. E é isso, tá, pessoal? Então, assim, o plano de ensino ele está disponibilizado lá no vídeo aula explicativo, tá bom? Eu apresentei para vocês as datas, o que a gente vai estudar, e é uma área muito boa. Ah, professor, eu não quero ser auditor, mas você sabendo como se funciona o processo de auditoria, a Lília vai poder auditar a empresa dela. Quando você pensa como auditor, tudo fica diferente, tudo facilita. Eu tenho certeza que a Yasmin, quando ela for elaborar os quadros de imobilizado dela, ela vai pensar com uma outra perspectiva, tá bom? Quem chegou aqui, agora no final? Sou eu. Renato, beleza. Então, assim, Lília, Yasmin, Caroline e Renato, a auditoria, ela é os principais pontos da aula de hoje. A auditoria, ela é uma das 4 técnicas de contabilidade, da contabilidade. Quais são as 4 técnicas? Escrituração, demonstração contábil, Professor, o senhor fechou seu áudio. Estou escutando nada. Prontinho? Tá me ouvindo agora? Aí. A auditoria é uma das 4 técnicas da contabilidade, ok? E ela tem uma NBCTA, que é uma norma, NBCTA 200, que fala sobre o objetivo geral da auditoria. O objetivo geral da auditoria é emitir uma opinião razoável. Aí eu perguntei no início da aula para Yasmin, por que razoável e não absoluta? Porque a ideia de muitos, quando não conhece a auditoria, é que o auditor é o fiscal. O auditor é aquele que vai lá verificar se está certo ou está errado. Mas, o que acontece? O auditor, ele vai lá verificar se está certo ou está errado, mas com base em uma opinião razoável. Segurança razoável. Porque a auditoria trabalha com amostragem. Por exemplo,
Se eu fosse auditar a empresa da Lília, o que eu ia pedir? Eu ia pedir uma documentação. Vamos supor que eu quero auditar um exemplo, eu quero auditar o faturamento da Lília. Eu vou pedir todas as notas fiscais da Lília, o relatório, e vou fazer a amostragem. Eu não vou conseguir olhar nota a nota tudo que a Lília faturou durante o ano. Então, por isso que a auditoria a gente trabalha com a amostragem. Tem técnicas e procedimentos que consiga ter uma segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de erros e distorções. Pessoal, agora eu abro para dúvidas e questionamentos. Vocês ficaram com alguma dúvida? Tem algum questionamento a fazer? Por favor. Ô, professor, então a auditoria ela não é obrigada? Ou ela faz parte dos pilares lá, que é obrigatório? Você fala para as empresas, Lília? A empresa ela é obrigada a fazer essa demonstração, essa auditoria ou não? Só quando ela for precisar de alguma coisa ou for notificada? Isso aí, vocês vão pesquisar e vai me trazer na próxima aula, que é uma das questões norteadoras lá que eu publiquei. Tá bom? Ah, é? Eu nem li. Sim. A C. Todas as empresas são obrigadas a terem suas demonstrações contábeis auditadas? É isso que a gente vai debater no início da próxima aula. Tá bom? Tem um segredinho aí. Mas, assim... mais alguma dúvida? Esse material você já mandou lá no portal? Isso, tá lá no portal. Tá lá o anexo, né? Daí lá tem um link do vídeo aula de 40 minutos, que é aquele que vocês deveriam assistir previamente. E essa videoaula está sendo gravada e também será disponibilizada lá no portal. Então vocês vão ter o videoaula e a videoconferência de hoje, tá bom? Beleza. Beleza? E aí, Mas eu Yasmin, mandei alguma material dúvida? no grupo também, viu? O PDF, Renata, tá no Isso. grupo. A Lília também mandou para vocês lá no grupo. Aí os links dos vídeos vocês vão ter que acessar o portal para conseguir assistir, bom? Pessoal, é isso aí. Vamos lá. Colocou bem colocado. Vocês estão no 6º semestre. É uma situação que ninguém gostaria. Gostaríamos de estar presencialmente, mas não vamos desanimar. Vamos lá. Daqui a pouco tem exame de ciência. Cai a auditoria no exame de ciência e vai dar certo. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não. Tá, beleza. Qual que é a principal diferença entre auditoria interna e independente, Renato? A viagem no caminho. Então, é para você chegar mais cedo na próxima vez. A auditoria interna, ela tem uma independência menor em relação à externa. Que é a independência? Porque o auditor interno é o funcionário da empresa. Ele tem um chefe, então fica difícil para ele aplicar os procedimentos com uma independência, entendeu? De falar que está certo ou está errado. Então, geralmente, a independência do auditor interno é comprometida aí, dependendo da situação, tá? Agora, a externa não, é um externo que está dado para auditar as demonstrações contábeis da empresa. Então, a independência é maior em relação à interna. Ok? Mas, assim, se você quiser saber sobre as diferenças, tem um quadrinho aqui, ó. Fala o que o auditor interno tem e o que o auditor independente tem. Então, aqui, a gente vai entender o que é a diferença. Porque muito se confunde. A auditoria interna é uma coisa. A auditoria interna, ela trabalha com os processos da empresa. A auditoria independente, ela é exclusivamente para emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis da empresa. Tá bom? Pessoal, assim, no semestre passado, eu trabalhei com vocês contabilidade tributária, né? Então, nós tivemos a sorte de trabalhar com a complexidade do conteúdo presencialmente, né? Agora a gente está começando no presencial, então eu vou reforçar mais uma vez. Vocês deverão ter empenho em assistir às videoconferências, porque é nesse momento que a gente tira as dúvidas. Às vezes vocês não vão poder estar presente, mas assistam lá depois, lá no portal, que é importante, tá? Para aqui na prova, o modelo de provas vai ser totalmente diferente nesse semestre, tá bom? Vocês vão ter 24 horas para resolver o exercício, não vai ser mais uma semana. No portal, no SAF, então, assim, vai exigir de vocês um maior empenho,
tá bom? Aí, Lília, eu gostaria que depois você repassasse isso para os demais lá, tá bom? No grupo de vocês, para assistirem. E fala lá na videoconferência de hoje, vai estar gravada lá. Então, o pessoal que perdeu vai poder assistir. Ok? Pessoal, então, por hoje, só vou fazer um encerramento. Nossa primeira aula de auditoria, nós contextualizamos o que é auditoria, como que ela foi criada, falamos um pouco da evolução, a diferença entre a auditoria interna e externa. E o plano de ensino, se você quiser conhecer, está lá na nossa videoaula publicada no portal. Os 10 últimos minutos eu apresento para o plano de ensino, como que vai ser, datas de provas e tudo mais, como que a gente vai desenhar o conhecimento, né? Como que eu vou distribuir o conhecimento neste semestre. Beleza? Então é isso. Obrigado pela presença. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Professor, desculpa de ter chegado tarde. Tchau, Sem professor. problemas. Tchau, tchau, Yasmin. Tchau, Carolina. Tchau, Lília. Boa noite. De nada. Boa noite. Alguém me aperta para sair. Tem um vermelhinho aí. É esse livre aqui? Será? Isso. Não. Você aperta ele e aperta sair. Para você que não acompanhou a videoconferência de hoje, tá bom? Dá uma assistida na videoaula de 40 minutos, leia o material de apoio, tá bom? Na íntegra e assista essa videoconferência, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, anota aí. Na próxima videoconferência você me pergunta, tá bom? Que eu estarei à disposição para respondê-los, tá bom? Pessoal, muito obrigado, tá bom? E fiquem com Deus.